Credibilidade e informação de qualidade. Jornal 100, Musical FM. E o Jornal 100, nesta quinta-feira, entrevista professor do Centro Universitário Integrado, Fabrício Peloso Piorkowski. É isso. Ele é coordenador das iniciativas de inovação do Grupo Integrado e do curso Democracia e Extremismo. Vamos saber um pouquinho do lançamento desse curso inédito no Brasil para combate à desinformação, através desse projeto também que recebe apoio da União Europeia. Professor Fabrício Peloso, bom dia, obrigado por estar aqui conosco e falar de assunto que interessa para a nossa gente. Bom dia, Luiz, obrigado pelo convite. Nós ficamos muito felizes em estar aqui para falarmos dessa iniciativa tão importante, ainda mais em ano eleitoral. É importante nós abordarmos essas temáticas que hoje no Brasil, ao mesmo tempo em que nós enxergamos que há muita discussão em torno dessas temáticas políticas, ao mesmo tempo a gente observa que há realmente espaço para abordarmos esses fenômenos atuais aí em relação à democracia. Dá para falar sobre o tema sem essa polarização. O que é o projeto Defende? Para que serve? Quais países participam? Quando começou? Até onde vai? Deixa a gente por dentro. Legal, Luiz. O Defende é uma iniciativa que o Grupo Integrado conseguiu acesso porque anualmente a União Europeia abre editais para que esses editais recebam propostas de cursos que possam ser democratizado o conhecimento. Então há uma grande preocupação da União Europeia em favorecer a população em torno de uma perspectiva mais crítica, de um crescimento intelectual. E na abertura desses editais são direcionados para alguns países, e o Brasil foi um desses países em que a União Europeia esperava receber alguns projetos de capacitação. Nós então enviamos essa proposta com essa temática bastante atual. Felizmente foi aprovada, é uma segunda proposta já que o Grupo Integrado tem aprovação. E a União Europeia então ela coloca alguns critérios. Primeiro critério, o curso precisa ser gratuito, né, para que as pessoas tenham acesso e possam dessa maneira usufruir do conteúdo que ele entrega. Mas é mais do que um curso, sabe, Luiz? Além disso, nós precisamos entregar uma biblioteca aberta com artigos, com materiais sobre essa temática, né, da democracia e o extremismo e a desinformação. E também uma das propostas que nós precisamos atender no curso é uma diversidade de professores. Então o curso ele também entrega vários pesquisadores e professores internacionais que farão parte das aulas, farão parte da criação de conteúdo em torno dessa temática do curso. Como que funciona na prática o Defende na Europa? O Defende, ele na verdade é uma preocupação que a União Europeia tem desde a criação dela em 93. Ela sempre se preocupou em fazer com que a democracia fosse de alguma forma respeitada. Para você ter uma ideia, há decisões da União Europeia que precisam ter unanimidade entre os 27 países para ser aprovado. Então isso já mostra o grau de maturidade que eles enxergam por meio da democracia. E quando nós apresentamos essa temática para que em torno disso nós conseguíssemos discutir e criar um espaço em que o diálogo prevaleça em torno do que a democracia vem enfrentando nos últimos anos, isso é visto com muito bons olhos, porque nós podemos olhar para aquilo que a União Europeia tem feito e dado certo, olhar para aquilo que talvez ela tenha feito e também talvez não tenha gerado resultados positivos, e dessa maneira de que forma isso pode nos ajudar a criar uma mentalidade talvez mais resiliente, uma incorporação maior para que as pessoas possam criar a sua capacidade cognitiva, de raciocínio, e sempre com o olhar de que todos nós podemos ou somos responsáveis pelas nossas ações e atitudes. E a polarização, em muitos casos, ela acaba equivocando essa liberdade de pensamento, porque ela direciona somente para um lado. E quando nós assistimos aquilo que a União Europeia tem feito desde 93, nós vemos exatamente o contrário, o oposto disso, que é o favorecimento sempre do diálogo e de um ambiente de discussão
em que as ideias possam ser trocadas. Enquanto a gente vive a União Europeia, a gente vê a desunião da América do Sul. Muitos países com diferenças de seu comum, mas pouca aproximação. Como é que esse projeto irá funcionar na prática aqui no Brasil? Qual seria o plano? Nós vamos ter aulas semanais, né, 2 dias da semana à noite. Essas aulas elas são gravadas, né, porque a gente sabe que nem sempre você está disponível naquele horário da noite, embora, obviamente, assistir a aula em tempo real, ela produz um outro nível de experiência, né, de diálogo, produz um nível de troca de conhecimento entre os alunos, mas nós sabemos que às vezes isso não é possível. Então, por isso, as aulas ficam gravadas, os alunos vão ser inseridos em um ambiente, né, de aprendizagem. Nesse ambiente fica disponível todo o material, né, que é produzido pelos professores. Alguns módulos, inclusive, eles são dados por 2 professores para favorecer justamente a troca, né, de opiniões, a troca de conhecimento. E os alunos, para aqueles professores que são internacionais, eles vão ter também a tradução simultânea, e isso ajuda também nessa experiência, né? Talvez alguns alunos nunca tiveram a experiência de ter aula com um professor internacional, então dentro do Defende eles terão essa oportunidade. E outra dinâmica do curso é, em alguns momentos, os alunos também produzirem materiais, né? Então isso favorece também a capacidade crítica do aluno em torno daquela aprendizagem que ele está tendo acesso. Então, defende esse projeto trazido aqui no Brasil pelo Centro Universitário Integrado. É a única instituição de ensino superior a participar desse projeto ou tem outras entidades já participando? Nesse projeto, especificamente com essa temática, nós somos o único projeto aprovado. As aulas, esse curso é online? São online, às segundas e terças-feiras. As aulas devem começar no dia 6 de julho. E o curso vai até o dia 31 de agosto. O que levou a Integrado a participar desse projeto? Nós temos realizado, Luiz, um trabalho muito forte em internacionalizar. Nós queremos muito que Campo Mourão não só seja reconhecido regionalmente como um polo do agro, mas também um polo de educação. E uma das formas que nós temos de acessar outras instituições de ensino no exterior, criar redes de cooperação, redes de pesquisa, é acessando esses projetos. Por quê? Uma vez que você consegue aderir a esses projetos via União Europeia, você também se habilita para construir projetos com outras universidades da Europa. Então isso nos favorece muito a também trazer para cá outras discussões e outras pesquisas. E o Centro Universitário Integrado recebe algum subsídio europeu para participar desse projeto? Sim. Quanto que recebe? Esse projeto especificamente, nós vamos receber da União Europeia 36 mil euros para realizar o projeto. Por isso nós conseguimos repassar para a população de forma gratuita. Dessa forma que é utilizado então esse recurso. O que o Centro Integrado fará especificamente nesse projeto? Tem que entregar um compromisso com o projeto do Centro? Sim. O projeto ele já adere a critérios pré-estabelecidos pela própria União Europeia. Por exemplo, nós nos comprometemos a ter um site, então o defende.grupointegrado.br é o site em que qualquer pessoa pode acessar, fazer a matrícula, fazer a inscrição para esse curso, onde ele também vai poder conhecer todos os professores envolvidos, né? Então nós temos professores daqui do Grupo Integrado, professores, tem uma professora, por exemplo, da África do Sul, de uma universidade que é parceira nossa, tem um professor de uma universidade alemã, tem um professor italiano, porque isso vai trazer uma dinâmica muito diferente para as aulas, com essas perspectivas diferentes de lugares diferentes do mundo. Além do site e dos professores internacionais, o Grupo Integrado também se compromete a entregar uma biblioteca digital sobre essas temáticas, em que as pessoas terão acesso livre a esse conhecimento, né? Então, materiais produzidos, os materiais das aulas, artigos produzidos pelo grupo de pesquisadores, que é outra entrega que nós precisamos fazer, produzir artigos, pesquisas sobre essa temática, além também de eventos. Então, anualmente, durante os próximos 3 anos, nós teremos pelo menos um evento para discutir essa temática. E aí é um grande prazer, né? Trazer eventos desse tipo para cá. Nossa ideia é fazer eventos híbridos,
E, inclusive, no próximo Concepar, agora em maio, nós teremos um evento exclusivo em relação ao Dia da Europa. O Dia da Europa é o dia da fundação da União Europeia, que é 9 de maio. E aí nós vamos estar fazendo um evento especial durante o Concepar para falar sobre o quanto a União Europeia tem amadurecido no decorrer desses anos, né? Desde 93 ela existe, e quais são os desafios que ela tem para os próximos anos. Vamos situar o ouvinte um pouquinho mais sobre a importância, aprofundar um pouquinho mais nesse tema aí, professor. Como diferenciar, por exemplo, o que é oposição política legítima, né? Essencial aí para a democracia, do extremismo, ou o antidemocrático, que visa destruir um sistema por dentro? Exato. Fala um pouco disso para a gente. Essa pergunta é ótima porque e muitas vezes se confunde, né? Da mesma maneira que se confunde liberdade de expressão, por exemplo, com a disseminação de fake news, com a disseminação de notícias que eu não tenho certeza se é verdade ou não. Então, da mesma maneira, muitas vezes se confunde também essa questão. Quando nós vamos falar de uma oposição legítima, nós estamos falando de pessoas que vão respeitar aquilo que já está instituído, né? Vão se respeitar as autoridades, vai se existir um respeito pelas instituições, e o que nós assistimos dentro do extremismo é exatamente o contrário, né? São instituições que não são respeitadas, instituições que são colocadas dentro de uma perspectiva de que elas mais atrapalham do que ajudam, mas são instituições que na maioria dos casos sempre existiram, e sempre essas instituições elas priorizaram aquilo que o país tem como lei, tem como regra, tem como Constituição. Então a oposição legítima ela é baseada em fatos, ela é baseada no diálogo, né? Ela é baseada em debates, em confrontos, em que se vão discutir ideias e não pessoas, né? Então essa oposição legítima que nós assistimos ela acontecer cada vez menos, né, em várias partes do mundo, quem perde são as pessoas, né? E não conseguir legitimar o que realmente são ideias para os próximos anos, para o futuro de um país, para o futuro da população. Por que o extremismo ele tem ganhado adeptos, tem sido crescente em vários países? O que há de comum na ideologia, seja qual for o país? Sim. Há algo em comum? Em se tratando especificamente de Europa, o que nós assistimos é um fluxo migratório muito intenso nos últimos anos. E aí quando você percebe por que as pessoas migram, porque em geral elas estão insatisfeitas onde elas moravam, né? Ocorreu algo, aconteceu algo que faz com que essa pessoa deixe o seu lar, deixe sua casa, deixe às vezes seus parentes e vá para um outro país. Quando ela chega nesse país e ela encontra um discurso muito forte em torno de mudanças, em torno de atitudes, em torno de promessas que vão beneficiar mais pessoas, então, em geral, ela vai encontrar ali algum tipo de afeto com esse discurso mais extremo. E o contrário também é verdade. Às vezes o discurso ele não é extremo em favor dos que estão pela mudança, mas em favor daqueles que já estão lá. Então, também se encontra uma espécie de afeto nesse discurso de pessoas que talvez sejam contrárias a algumas coisas que estejam acontecendo no país. Então, em geral, o que nós assistimos são pessoas que estão em uma determinada condição social, elas vão encontrar nesses discursos mais fortes uma espécie de apoio para a situação em que elas se encontram ou para ser totalmente contra a situação em que se encontram. E aí a gente tem um grau de interesse nisso. Há um papel fundamental nisso, né, Luiz, que hoje a gente não pode deixar de falar, que são as redes sociais, né? As redes sociais hoje elas são extremamente determinantes para qualquer tipo de resultado, quando se fala de política, quando se fala de decisões. Haja visto que a grande maioria dos políticos hoje utilizam realmente a rede social como um apoio para aquilo que querem dizer ou que querem representar. E, obviamente, quando você vai nessa linha do extremismo, a rede social ela surge como um grande fator disseminador de ideias e disseminador dessa corrente. E, obviamente, daí nós encontramos uma população que, na maioria dos casos, infelizmente, a escola
não conseguiu cumprir o seu papel de criar um cidadão crítico, um cidadão autônomo, um cidadão que possa pensar por si só. Bom, existe um perfil assim mais vulnerável a essa radicalização do extremismo? Pode atingir qualquer grupo social. O extremismo, por exemplo, de extrema direita, ele tem características específicas em relação a outros tipos de radicalismo? Quando você vai avaliar os locais em que esse extremismo acontece, você muitas vezes vai encontrar economias mais afetadas por determinados tipos de situações em que o país enfrenta talvez já há algum tempo. E nesse sentido, você vai encontrar, na maioria dos casos, situações isoladas em que a figura de uma pessoa é muito importante para esse extremismo, de um grande líder. E aí vem o discurso mais forte, o discurso mais populista, que vai fazer com que essas pessoas acreditem numa mudança, quer econômica ou quer social. E muito se fala, né, no passado de exemplos, né, de pessoas que tiveram um grande sucesso econômico, mas que no social acabou não acontecendo, né, ou somente para algumas pessoas da sociedade que foram beneficiadas. Quando a gente vai nas características, você sempre vai encontrar características relacionadas a isso, a promessas econômicas para um grupo talvez que seja mais dominante e que aí esse sim consegue ter bons resultados, mas que na grande maioria a população que estava numa mesma circunstância econômica ela vai continuar. Esse cenário a gente assiste principalmente em regiões ou países em que as instituições que poderiam ser contra ou que poderiam de alguma forma frear esse tipo de pensamento perderam tanta força que não conseguem mais fazer esse tipo de situação. Preciso falar das Big Techs. Elas devem ter mais responsabilidades, né, pelo que circula, pelo conteúdo que disponibilizam, devem ser mais vigiadas. O mundo está mais de olho, pelo menos na União Europeia, há mais aplicação de multas do que existe aqui na nossa América do Sul? Sim, a União Europeia é uma das únicas vozes mais fortes contra as práticas das Big Techs. São vários relatos de multas astronômicas aplicadas pela falta de aquisição ou de respeito, né, pelas leis que a União Europeia coloca. E o que mais é interessante é que por mais que ela multe, por mais que ela tente criar uma legislação forte contra isso, as Big Techs continuam operando da mesma maneira. Por quê? A sede está nos Estados Unidos, né, onde não há uma lei de proteção de dados, e os Estados Unidos ainda está atrás, por exemplo, do Brasil, que aqui nós já temos a LGPD, que embora em alguns casos não é respeitado, mas existe já essa lei, né, o Marco Civil da Internet, que já foi feito há algum tempo. Então, o Brasil, nesse ponto, está evoluindo em relação aos países da América do Sul e até mesmo em relação aos Estados Unidos. E a União Europeia ela se apresenta como a grande voz contra o que as Big Techs têm feito, principalmente no sentido de exigir que os algoritmos sejam abertos, sejam transparentes, né? Coisa que, por exemplo, ela já conseguiu em termos políticos, né? Hoje todos os países eles são abertos em relação à transparência política. No Brasil nós já conseguimos isso também, né? Você vai no site de transparência, você tem acesso a tudo que uma prefeitura, tudo que um governo realiza. Isso são avanços para uma população. Mas as Big Techs em específico, né, a grande preocupação é o quanto elas, de alguma maneira, influenciam, direta ou indiretamente, a opinião das pessoas sem um embasamento. Professor do Centro Universitário Integrado, Fabrício Peloso Piorkowski, agora acertei. Agora sim. Coordenador de iniciativas de inovação do Grupo Integrado do curso Democracia e Extremismo. A gente sentiu um pouquinho do que é o curso, então, e é lançamento inédito do Integrado aqui no Brasil. Mensagem, então, que deixaria para quem acredita nesse tema, que esse tema não afeta a vida e como os interessados podem se inscrever. É gratuito. E obrigado pela participação. Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez aqui por estar nessa manhã com vocês. Eu quero deixar o convite, né, para todos que tenham interesse em discutir, em ter um diálogo, né, sobre essa temática. Nunca é demais conversar, né? Nós precisamos
reaver isso, né, o diálogo, a troca de ideias. Isso sempre favorece, isso sempre abre mentes. E nós então queremos muito deixar aqui o convite, porque não há pré-requisito para participar do curso, né? Muitas vezes porque o curso está numa universidade, as pessoas pensam, eu tenho que ter uma graduação, eu tenho que ser formado em alguma coisa. Não, o curso é aberto para qualquer pessoa participar. O curso tem uma certificação, né, com a União Europeia, então você vai receber um certificado gratuitamente também, expedido pelo Integrado, mais União Europeia. E é um curso de um mês, né? Então começa em julho, termina em agosto, e nós vamos ficar muito felizes se todos puderem participar. Para fazer a inscrição, defende.grupointegrado.br. Aguardo vocês lá. Obrigado. Cid Sauer. Vem aí o Max Moreno com Manhã Musical. A gente volta amanhã. Um abraço a todos. Estaremos aqui na sexta-feira, amanhã no mesmo horário, com novas informações da cidade e região. Até lá, ótima quinta-feira a todos. Você ouviu Jornal 100. As principais notícias de